Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre funções contínuas. O objetivo da aula é enunciar e demonstrar os teoremas do valor extremo e do valor intermediário e discutir algumas aplicações dos teoremas listados acima. Vamos começar a falar do teorema do valor extremo observando essas duas funções f e g. A função f está definida no intervalo fechado de 0 até 3, mas f é descontínua em x igual a 2. Já a função g, ela está definida no intervalo aberto de 0 até 3 e é uma função contínua. Entretanto, vocês estão vendo que essa função f não possui um elemento máximo, ou seja, não existe um número x no intervalo fechado de 0 até 3, de forma que o f de x é o maior de todos os f's. Também, neste segundo exemplo, não existe um número x no intervalo aberto de 0 até 3, de forma que o g deste x é maior do que todos os outros g's. Ou seja, a função f está definida no intervalo fechado de 0 até 3, mas não tem valor máximo. Já a função g, ela é contínua no intervalo aberto de 0 até 3, mas não tem nem valor máximo e nem valor mínimo. Funções contínuas definidas em conjuntos compactos, no nosso caso nós vamos focar mais em intervalos fechados, não se comportam destes modos, como veremos no teorema do valor extremo. Antes de enunciar e demonstrar o teorema do valor extremo, vamos relembrar alguns resultados importantes que nós vamos utilizar na demonstração deste teorema. O primeiro é que um subconjunto X dos números reais é compacto se somente se toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Segundo, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass. E 3, a fim de que uma função f de x em R seja contínua no ponto A, é necessário e suficiente que, para toda sequência de pontos xn em x, com limite de xn igual a A, se tenha limite do f de xn igual ao f de A. Sendo assim, vamos provar este teorema 1. Se x é um conjunto compacto e f de x em R é uma função contínua, então f do x também é um conjunto compacto. Ou seja, se x é compacto e f é uma função contínua, a imagem dessa função f também é um conjunto compacto. Prova. Nós vamos utilizar aquele item 1 para provar que o f do x é um conjunto compacto. Ou seja, vamos considerar uma sequência de pontos em f de x e mostrar que essa sequência possui uma subsequência que converge para um ponto ainda em f do x. Assim, como essa sequência de pontos pertence à imagem dessa função f, isso significa que, para cada número natural n, nós podemos obter elementos aqui no domínio, de forma que o f de xn é igual a yn. Como o conjunto x é um conjunto compacto e todos os xn's pertencem a x, então essa sequência xn é uma sequência limitada. Logo, possui uma subsequência convergente por 2, que estou denotando por x nk. E digamos que essa subsequência converge para um certo número r. Como a função f é contínua, então, por 3, o limite do f do x nk é igual ao f de r,
onde esse f de R é um elemento na imagem, pois R é um elemento em X. Assim, essa sequência yn possui esta subsequência f do xnk, que converge para f de R, que é um elemento na imagem. Portanto, pelo item 1, o conjunto f de x é um conjunto compacto. Corolário 1, que é o teorema do valor extremo, devido a Weierstrass, se x é um conjunto compacto e f de x em R é uma função contínua, então f assume máximo e mínimo em x, ou seja, existem o x máximo e x mínimo em x, tais que o f de x é maior ou igual ao f do x mínimo e é menor ou igual a f do x máximo para todo x em x. Prova. Pelo teorema 1, o f de x é um conjunto compacto, ou seja, é limitado e fechado. Como o f de x é um subconjunto de R limitado, existem o supremo do f de x e o ínfimo do f do x. Por outro lado, nós sabemos que o supremo e o ínfimo são sempre pontos aderentes. E como o conjunto f de x é um conjunto fechado, ele contém todos os seus pontos aderentes, ou seja, o limite do f do x e o ínfimo do f do x são elementos de f do x. Portanto, o supremo e o ínfimo pertencem à imagem da função f, e isso significa que existem x1 e x2 em x, tais que o supremo é dado pelo f do x1 e o ínfimo é dado pelo f do x2. Como o supremo é o f do x1, isso significa que o f do x1 é maior ou igual a todos os elementos desse conjunto, ou seja, o f do x1 é maior ou igual que o f de x para todo x em x, e como o ínfimo do f do x é igual a f de x2, isso significa que o f do x2 é menor ou igual a todos os elementos desse conjunto, ou seja, o f de x2 é menor ou igual a f de x para todo x em x. E com isso, nós provamos o corolário 1, considerando esse x1 aqui como o x máximo e esse x2 como o x mínimo. Exemplo: considere a função f definida no intervalo fechado de -2 até 1 em R, dada por f de x igual x mais 1 ao quadrado menos 1. Como essa função f é uma função contínua e esse conjunto é um conjunto compacto, então, pelo teorema do valor extremo, essa função f possui valor máximo e valor mínimo neste intervalo, ou seja, existem x1 e x2 neste intervalo, tais que o f de x é maior ou igual que o f de x1 e é menor ou igual que o f de x2 para todo x pertencente ao intervalo fechado de -2 até 1. O que a gente vai fazer é encontrar quem é esse x1 e quem é esse x2. O procedimento é o seguinte: nós calculamos o f dos extremos e descobrimos quais são os pontos críticos dessa função neste intervalo. O maior dos f's indica o x máximo e o menor dos f's indica o x mínimo. Nós sabemos que o f de -2, que é o f desse primeiro extremo, vale 0, o f do 1 vale 3. E o único ponto crítico dessa função neste intervalo é o ponto -1, -1, que é justamente o vértice desta parábola. Ou seja, o f de -1 é igual a -1. Daqui, o menor f é justamente o f do -1, ou seja, o valor mínimo é atingido quando x vale -1, e o valor máximo desses f's é justamente o f do 1,
que vale 3. Isso significa que essa função atinge seu valor máximo quando o x vale 1. Ou seja, o f de x é maior ou igual que o f de menos 1 e menor ou igual ao f de 1 para todo x neste intervalo fechado. Agora vamos falar do teorema do valor intermediário. Sejam f uma função contínua definida no intervalo fechado AB, onde o f de A é diferente do f de B e D é um número entre o f de A e o f de B. Então, existe o número C no intervalo aberto de A até B, tal que o f de C é igual a D. Para a gente entender melhor o que este teorema do valor intermediário está querendo nos dizer, vamos considerar esta representação gráfica. Então aqui nós temos o gráfico de uma função f contínua definida no intervalo fechado AB. Aqui nós temos o f de A e aqui nós temos o f de B. Vocês estão vendo que se D é um número entre o f de A e o f de B, no caso este valor aqui, existe um C no intervalo aberto AB, no caso este valor de C, tal que o f de C é igual a D. E como é que a gente prova este teorema? Então vamos supor que D é um número maior que f de A e menor que o f de B. E nós vamos considerar o conjunto S formado pelos elementos x no intervalo fechado AB, tais que o f de x é menor do que D. E é claro que esse conjunto S é um subconjunto dos reais. Assim, A é um elemento em S, pois A pertence a esse intervalo e o f de A é menor do que D. Isso significa que o conjunto S é não vazio e, além disso, esse conjunto é limitado superiormente por B, pois B é maior ou igual a x para todo x em S. Assim, S é não vazio e limitado superiormente, então existe o supremo de S, que eu vou denotar por C. Note que C é um elemento no intervalo fechado de A até B, pois, como A é um elemento de S e C é o supremo de S, então C é maior ou igual a A, e além disso, como nós vimos aqui, B é uma cota superior para S, e como C é o supremo de S, o C é a menor das cotas superiores, ou seja, C é menor ou igual a B. Logo, C pertence a esse intervalo fechado. O que nós vamos afirmar agora é que, na verdade, C pertence ao intervalo aberto AB e, além disso, o f de C é igual a D. Com efeito, para provar essas afirmações, nós vamos começar mostrando que o C não pertence a esse conjunto S, pois se x0 é um elemento em S, isso significa que x0 pertence a esse intervalo e o f do x0 é menor do que D. Ou seja, x0 é menor ou igual a B e o f de x0 é menor do que D. Logo, pelo corolário 1 da aula 1 sobre continuidade, existe um delta maior do que zero, tal que o f de x é menor do que D para todo x pertencente à interseção do domínio da função f com intervalo de centro x0 e raio delta. Ou seja, para todo elemento nessa interseção, o f deste elemento é menor do que D. Daí, nós podemos garantir que existe um alfa neste intervalo fechado AB, de forma que o alfa é maior que x0 e o f de alfa é menor do que D. Ou seja, o x0 não pode ser uma cota superior para S, pois sempre vai existir esse número alfa. O que a gente acabou de mostrar é que,
se x0 pertence a S, x0 não pode ser uma cota superior para S, mas nós sabemos que o C é uma cota superior de S, ou seja, o C não pode pertencer ao conjunto S. Logo, o f de C tem que ser maior ou igual a D. Segundo, agora nós vamos provar que o f de C realmente é igual a D. Como C é o supremo de S, qualquer número menor do que C não pode ser cota superior de S. Ou seja, para cada número natural n, existe um xn em S, tal que C menos 1 sobre n é menor que xn, que é menor do que C. Este elemento aqui é o elemento menor do que C, que não pode ser uma cota superior para f. Ou seja, para cada n sempre existe esse xn em S. Utilizando o teorema do confronto, aqui nós temos uma sequência constante igual a C, então tende para C. Essa sequência também tende para C, e significa que o limite do xn também é igual a C. E como o f é uma função contínua, o f do xn tende para o f de C. Além disso, como todo xn pertence a S, isso significa que o f do xn é menor do que D para todo n em n. E como essa sequência aqui converge para o f de C, então f de C é menor ou igual a D. No item 1, nós mostramos que o f de C é maior ou igual a D. Aqui nós mostramos que o f de C é menor ou igual a D. E a única possibilidade que satisfaz o item 1 e o item 2 é o f de C ser igual a D. Com isso, a gente prova o primeiro item daquela nossa afirmação inicial. Resta provar que C é de fato um elemento no intervalo aberto AB. Nós sabemos que C é maior ou igual a A. Como A é um elemento em S e C não pertence a S, então a igualdade não deve existir, ou seja, o C é maior do que A. Além disso, se o C for igual a B, então, como nós vimos, f de C é igual a D, mas nós estamos considerando C igual a B, então f de C é igual a f de B, e nós sabemos que, por hipótese, o D é menor que o f do B. Então, daqui nós podemos concluir que o f do B é menor que o f de B. E isso é um absurdo. O que gerou absurdo é fazer essa suposição. Então, o C é menor do que B. Ou seja, C pertence de fato a esse intervalo. E com isso a gente conclui a prova do teorema do valor intermediário. Corolário 2. Se f é uma função contínua de i em R e i é um intervalo, então o f de i também é um intervalo. Prova. Se f é uma função constante, não temos o que provar. Caso contrário, nós vamos considerar o conjunto x formado pelos f de x, tal que x pertence ao intervalo i, ou seja, esse conjunto x nada mais é do que a imagem da função f, e considere alfa como o ínfimo de x e beta como o supremo de x, se o f de i for um conjunto limitado. Caso o f de i for ilimitado, nós vamos considerar alfa como menos infinito e ou beta igual a infinito. Aqui nós escrevemos esse i barra ou, porque isso pode acontecer e isso não pode acontecer, ou seja, o alfa pode ser menos infinito e o beta pode ser dado como supremo de x,
as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, e o beta pode ser infinito, e o alfa pode ser dado como o ínfimo do x. Nós vamos mostrar que o f do i é o intervalo aberto, fechado ou semiaberto de extremos alfa e beta. Primeiramente, nós vamos provar que, dado um número no intervalo aberto de alfa até beta, então este número pertence ao f de i. Sendo assim, tome D tal que D é maior do que alfa e é menor do que beta, ou seja, D pertence ao intervalo aberto de alfa até beta. Daí existem A e B em I, tais que alfa é menor ou igual que o f de A, que é menor do que D, que é menor que o f de B, que é menor ou igual a beta. Pois se o alfa for o ínfimo de x, o alfa é menor ou igual ao f de x para todo x em i, ou seja, existe esse A, e se o alfa também for menos infinito, esse A também existe. Por outro lado, nós podemos fazer a mesma conclusão em relação a esse beta, garantindo a existência desse elemento B. Pelo teorema 2, que é o teorema do valor intermediário, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que o f de C é igual a D, pois D é um número entre o f de A e o f de B. Logo, o D pertence à imagem dessa função f, e com isso nós podemos concluir que o intervalo aberto de alfa até beta está contido no f de i. Por outro lado, nenhum elemento menor que alfa e maior do que beta pode estar em f de i. Ou seja, a contrapositiva dessa afirmação nos diz que o f de i está contido no intervalo aberto de alfa até beta. Portanto, este corolário é válido. Observação: o teorema 2 também é válido no caso de D ser maior que o f de B e menor que o f de A. No corolário 2, nada podemos afirmar sobre os extremos do intervalo FI. Podemos ter o FI, este intervalo fechado, ou aberto no alfa, fechado no beta, ou fechado no alfa e aberto no beta, ou aberto aqui nos dois extremos. Exemplo: existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2 igual a 0 entre 1 e 2. A gente vai justificar essa afirmação utilizando o teorema do valor intermediário. Nós sabemos que essa função, dada por essa expressão aqui, de R em R, é contínua, pois é um polinômio, e o zero está entre o f de 1 e o f de 2. Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um número C entre 1 e 2, tal que o f de C é igual a zero. Aqui é um zero. Se o f de C é igual a zero, significa que existe uma raiz dessa equação e esse valor de C é um número entre 1 e 2. E, portanto, este resultado é válido. Outro exemplo. Considere uma função f do intervalo fechado 0,1 no intervalo fechado 0,1 contínua. Então, existe o número A neste intervalo fechado 0,1, tal que o f de A é igual a A. Ou seja, essa função possui um ponto fixo A. De fato, observe que, se o f de 0 fosse igual a 0,
ou f de 1 igual a 1, não teríamos o que demonstrar, pois esse valor de a, neste primeiro caso, seria o 0, e neste segundo caso, seria o 1. Sendo assim, nós vamos supor que o f de 0 é diferente de 0 e que o f de 1 é diferente do 1. Agora, considere a função g do intervalo fechado 0, 1 em R, definida como g de x igual f de x menos x. Assim, g é uma função contínua, pois f é contínua e x é contínua, e além disso, o 0 é um número maior que o g de 1 e menor que o g de 0. Logo, existe um c no intervalo aberto 0, 1, tal que o g de c vale 0. Então, vocês estão vendo que, neste caso, eu estou aplicando o teorema do valor intermediário para esta função g, ao invés da função f. Sendo assim, existe esse c, tal que o g de c é igual a 0, e se o g de c vale 0, significa que o f de c é igual a c, que é o que a gente queria provar. E com isso, nós finalizamos a aula 2 sobre funções contínuas.